Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 49.800 dólares. Bitcoin que consegue romper os 50k, mas recua nas últimas horas. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser atualizar a situação do Price Action, te mostrando possíveis oportunidades para as próximas horas e para os próximos dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 1 hora mostrando para vocês a situação do preço, o nosso rompimento, tá? E também vamos relembrar um pouquinho do 4 horas, do diário, né, do longo prazo. Afinal, onde é essa zona que nós estamos testando aqui agora dos 50 mil? Além disso, também quero mostrar para vocês a nossa análise de sentimento, mostrando o que aconteceu no nosso rompimento e o que está acontecendo agora nessa quedinha, tá? E falar um pouquinho sobre o S&P 500. Afinal, o S&P 500 renovou a máxima histórica e ajudou o Bitcoin a fazer esse rompimento bem legal. Vamos falar sobre tudo isso. E antes de começar, um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece a Binance, eu fortemente recomendo que você vá nos 2 primeiros links da descrição e crie a sua conta. No primeiro link você vai ter 20% de desconto em todos os seus trades no spot e no segundo link 10% de desconto em todos os seus trades nos futuros, tá bom? As taxas que já são baixas ficam ainda maiores com esses links. Então, corre aí nos 2 primeiros da descrição. Beleza, investidores? Vamos lá. Vamos começar aqui, então, falando um pouco sobre o Bitcoin no 1 hora, né? O Bitcoin que teve um rompimento bem interessante da região, com um volume legal, e tá voltando nesse momento para retestar as zonas importantes de Fibonacci, beleza? Então a gente agora aqui, olha só, tá testando justamente 0,382, é a primeira zona onde a gente pode pensar em acumular, se a gente acreditar nessa onda, que parece sim uma onda interessante, tá? Então, nesse momento, a gente já pode começar a ter posições nessa região, entendendo que o melhor ponto de compra seria próximo a esse ponto de controle aqui, um pouquinho abaixo dos 49. Ou seja, é importante para o nosso trade a gente fazer um preço médio até essa região, na minha visão, tá? Então, parece uma oportunidade, tá? Para a gente começar a se expor nessa região pela análise técnica e a gente vai discutir um pouquinho pela análise de sentimento. Porém, é importante a gente lembrar que em prazos maiores, como o 4 horas e o diário, o preço está um pouco esticado e está em zonas significativas, né? Se a gente traçar um Fibonacci lá do topo, a gente está na região justamente entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci e um fechamento acima desses 50 mil dólares, na minha visão, seria muito positivo para o preço, tá? Então a gente está em dias bem importantes, dias que o preço deve tomar uma decisão se a gente vai continuar a nossa bull run ou se isso aqui foi só uma correçãozinha para a gente voltar para um bear market, né? Então, são dias complicados, tá? São dias aí de que provavelmente nós vamos ter volatilidade e provavelmente a gente pode ter uma decisão daquelas que seja muito volátil, que impacte diretamente o mercado. Então, nesse momento aqui, eu vou querer estar muito exposto nessa região? Não vou, tá? E não só porque a gente está testando 0,5, 0,618 de toda essa tendência aqui, mas também porque nós estamos em extrema ganância, tá? Então, no momento, eu acho que o mais prudente da nossa parte é acreditar sim que a gente pode estar tendo uma oportunidade de trade aqui no curto prazo, mas não se expor tanto agora no longo prazo, né? A gente tem que ter uma estratégia para o curto prazo, para as operações do dia a dia, e outra para o longo prazo, né? Então, eu não vou dar a win aqui agora e colocar todo o meu capital em Bitcoin, né? Porque se você entrar aqui nesse momento, na minha visão, o ponto de stop teria que ser próximo a esse fundo aqui, tá? Não poderia ser muito além disso. E querendo ou não, se a gente for pensar nesse fundo, a gente poderia estar estopando justamente em pontos onde a gente quer acumular, né? Olha só, 0,382 é justamente aqui nos 48 mil dólares. Então, a gente tem algumas possibilidades de trade aqui, né? A primeira que eu vejo é essa que eu falei com vocês no curto prazo, tá? A segunda, a gente teria que olhar para uma correção mais significativa. E aí, como a gente seria estopado nos 48, eu só olharia mais para os 47, onde a gente tem mais suporte aqui, né? Os 47 entre os 45.500 pode ser uma oportunidade de mais longo prazo, onde a gente teria que colocar o stop mais abaixo aqui desse fundo. Beleza? Então lembra, não vale a gente comprar aqui agora e colocar o stop no fundão lá. Quer dizer, até vale, mas teoricamente, né, se você fizer um preço médio aqui, você não quer arriscar 11% numa operação, porque para ficar pelo menos no 1 a 1, né, você teria que ter aqui o Bitcoin nos 55 mil dólares. Então, o ideal é sempre que a gente trabalhe bem os nossos tempos gráficos. E é melhor a gente fazer um trade aqui e dar errado para a gente fazer outro aqui
do que a gente fazer só um trade aqui e ficar desesperado, torcendo para dar certo esse trade aqui e não estopar a gente num stop que não é condizente com a nossa relação risco-retorno. Tranquilo? Então atenção, duas possibilidades de compra aqui neste momento, e a gente só vai poder pensar realmente em vender, em shortar o Bitcoin, se ele demonstrar bastante fraqueza, o que não é o que está acontecendo nas últimas horas e nos últimos dias, beleza? Então, atenção a essas zonas de suporte importantes, e a gente vai discutindo à medida que o preço for corrigindo mais ou não, beleza? Continuando aqui e falando um pouco do S&P 500 antes do sentimento, um dos motivos, né, do Bitcoin estar aí rompendo a máxima dos últimos dias, sem dúvidas, é o S&P 500, né? O S&P 500 rompeu a máxima histórica de novo. Estamos quase nos 4.500 pontos aqui, o que é incrível, né? Levando em consideração que a gente corrigiu mais uma vez e o mercado de novo estourou para cima. É o que a gente sempre está falando com vocês, né? A maior probabilidade não é que o S&P tenha uma queda estrondosa, porque em todas as últimas vezes que a gente corrigiu, a gente acabou formando novas máximas, né? Desde o Corona Day. Desde o Corona Day a gente não corrigiu, a gente corrigiu um pouco mais de 10% uma vez. Não corrigiu mais do que 11% em nenhuma vez desde o Corona Day aqui do topo desses topinhos que a gente formou. Ou seja, uma hora isso aqui vai acontecer. Mas enquanto não estourar a bolinha, a maior probabilidade é que a gente continue subindo, né? Então a gente não pode ficar com extremo medo disso aqui e não fazer as nossas operações no Bitcoin, tá? Lembre-se. Apesar disso aqui impactar o Bitcoin se a gente tiver uma queda, no longo prazo, eu acho que o Bitcoin é simplesmente a solução para esse problema que o Fed e os bancos centrais estão criando aqui, né, com o nosso dinheiro. Então, caras, nesse momento parece legal, tá? Parece legal a situação do Bitcoin, S&P rompendo o máximo histórico, apesar do perigo, não parece que vai reverter a partir daqui, e parece interessante. Já na análise de sentimento, a gente pode ver que também a situação é legal. A gente continuou com o nosso long short ratio muito próximo a 1 em todo esse nosso movimento de baixo, chegou a 1.19 aqui, 1.2 quase, mas caiu de novo, já está abaixo de 1, o que é muito legal, tá? O nosso CVD, ele tá um pouquinho neutro nessas últimas horas, subindo e caindo aqui, sem fazer muita coisa, o que também não dita muito para essa nova tendência aqui, meio neutralidade. E o interessante, né, que a gente pode ver, e um dos motivos que na minha visão a gente teve oportunidade de acumulação nesse 0,382 que eu estava falando com vocês, são as grandes liquidações que tivemos, tá? Então olha só essas liquidações aqui que a gente tem no fundo, cerca de 5 milhões de dólares foram liquidados nessa primeira queda, e na segunda, que a gente até estava no vídeo aqui, tem os 49.600, mais cerca de 2 milhões. Ou seja, são nessas liquidações em regiões de Fibonacci que você tem que olhar para fazer as suas compras, tá bom? Então a gente pode ter tido a nossa primeira oportunidade aqui nessa região do 0,382. E detalhe importante, se continuar a queda, ainda vejo com bons olhos acumulações, desde que a gente liquide, tá bom? E que o sentimento não piore aqui do nada e tal, não sei o que, no momento tá legal, tá? Então à medida que for caindo, a gente continua fazendo o nosso preço médio, até, na minha visão, essa região aqui dos 48.800 e tal, fazer um preço médio legal aqui, para estopar nesse fundo, tá? Não vejo outra saída aqui a não ser estopar nesse fundo. Se você não quer estopar nesse fundo, pô, então olha para uma correção um pouco maior, que pode acontecer, obviamente, né? Afinal, o preço está bem esticado, desde aqui do diário, se a gente for olhar, não teve grandes correções nesse movimento. Tranquilo, investidor? Então tomem cuidado, tá? Estamos numa região de decisão, estamos com o mercado em extrema ganância, estamos no 0,5, 0,68 de toda a pernada aqui, mas o curto prazo claramente aponta para cima. Então, se o longo prazo está perigoso e o curto prazo aponta para cima, o que a gente tem que fazer? A gente tem que surfar o curto prazo, mas arriscando de acordo com esse curto prazo. Então, meu stop tem que estar curto. Eu não posso olhar um risco no longo prazo e colocar um stop de longo prazo. Não. Se eu estou vendo o curto prazo legal e um risco muito grande no longo prazo, eu opero o curto prazo, mas coloco um stop curto para me proteger desse longo prazo que está um pouco perigoso. Beleza, investidores? Então é isso, né? E sempre lembre-se de dividir o seu lado trader para o seu lado investidor. Eu sempre venho aqui o felizão quando o Bitcoin sobe, é por isso, porque eu sempre tenho o Bitcoin pensando no longo prazo. Eu acho que o Bitcoin é um ativo ímpar e um ativo que tem que estar no seu portfólio, né? Você só tem que definir qual a sua estratégia e qual a porcentagem do seu capital que você quer deixar nele. Mas, se você não tiver nada, repense aí, porque realmente o Bitcoin é muito importante, em especial com o que está acontecendo aqui no S&P. De novo, a gente está rompendo máxima histórica e sem muito motivo, né? A gente está rompendo máxima histórica, na minha visão, muito por causa das ações dos bancos centrais. Então, o Bitcoin, né, resolve esse problema do dinheiro que os bancos centrais estão fazendo, das taxas de juros, das compras de ativos no mercado. Então, caras, tenham Bitcoin sempre, beleza?
Então é isso, um forte abraço e não esquece de deixar aqui quais altcoins vocês querem que sejam analisadas no vídeo da noite. Então, até lá. Antes das 9.